No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, possui atribuições regulares onde atua nas áreas de regulamentação, fiscalização e infraestrutura aeroportuária. Com a globalização das atividades comerciais, industriais e turísticas, o avião tornou-se um meio de transporte rápido e seguro, correspondendo às necessidades dos dias atuais. Hoje, o transporte aéreo deve atingir alto nível de segurança e regularidade. A partir do ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o regime de segurança sofreu modificações mundiais com o propósito de rever o nível de segurança nos aeroportos. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway Yeah. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan. Here at the World Trade Center, we noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers of the World Trade Center. My heavens, this is just happened within. Smoke is pouring out. This gas goes from one side of the building practically all the way to the other. We had seen a fireball, and I can tell you it appears tower number 2, at least from our vantage point, appears to be unaffected. This appears to be entirely in tower. Sounds like a direct attack. It looks like we got a possible hijacking, plan on scrambling the jets out of Otis down to military airspace south of New York. Gets the approval, scramble Otis. The north side of number 1 World Trade Center, but there are at least some windows blown out and smoke. Holy shit! Here's another plane just flew into. There is an explosion. The explosion is incredible! Both buildings of World Trade Center are definitely on fire. There is O fenômeno bélico é advindo de um objetivo político a ser conquistado através dos meios da força. Os ataques terroristas de 11 de setembro não ocorreram em meio a uma guerra. Foi obra da organização Al-Qaeda, munida do objetivo de reduzir a influência estadunidense sobre assuntos islâmicos. Apesar de não se originar de um Estado, e sim de uma organização contra um Estado, o mecanismo de funcionamento foi o mesmo. Osama Bin Laden deu aval para iniciar os preparativos, arquitetou os ataques, treinando alguns de seus homens para pilotar, disfarçar, viver como americanos e assim obter seu ganho político. Para Doré, o céu se tornaria um campo de batalha tão importante quanto a terra ou o mar. E de acordo com suas ideias, percebe-se como um ataque aéreo pode ser decisivo numa guerra. Doré afirma que um bombardeio aéreo poderia atingir diretamente a moral da população inimiga, causando tal pânico que a pressão da população sobre seu governo levaria à paz imediata. Porém, Clausewitz salienta a dominação da presença de fatores morais durante a guerra. A visão setorial de Busan, entre outros,
facilita visualizar o sistema internacional, amplificando as relações e interações entre as unidades. O setor militar é aquele em que o processo de securitização é mais provável de ser altamente institucionalizado. O Estado soberano ainda é o mais importante, mas não o único ator securitizador. Dentre suas funções, segurança militar está sob a capacidade da elite política dominante para a manutenção da paz civil e integridade territorial. No setor político, acontecem as ameaças à ideologia ou soberania de um governo e de determinados valores de quem o governa. As ameaças existenciais são tradicionalmente definidas em termos e princípios que constituem a soberania do Estado. Esta é existencialmente ameaçada por qualquer coisa que questione seu reconhecimento, legitimidade ou autoridade governamental. A securitização pode ser entendida como a mais extrema visão de politização, quando um assunto é elevado de um patamar de baixa política para alta política. A definição e critério exato para a securitização é constituída de uma controvérsia existencial com desenvoltura suficiente para ter uma política efetiva. Em uma situação de securitização, a unidade não depende dos recursos sociais, das regras compartilhadas entre as unidades, mas depende de seus próprios recursos, exigindo o direito de governar as ações a partir de suas prioridades. No atentado de 2001, 11 de setembro, eu estive presente nos Estados Unidos. Eu fui para lá em janeiro daquele mesmo ano, tinha apenas 19 anos, a contrato com uma companhia de dança, onde eu fui dançar no estado da Virgínia. Eu me lembro que chegando lá, foi normal, desembarquei apresentando meu passaporte americano e não tive nenhum problema, passei por todo o procedimento normalmente. Quando teve o 11 de setembro, aí o clima dos Estados Unidos mudou completamente. Embora eu não estava em Nova York, mas o reflexo foi muito grande em todos os estados do país. E, por exemplo, o clima na rua, em todos os lugares por onde andava, era de medo. Surgiram, por exemplo, muitas ameaças de atrás, correio teve que ser suspenso, envio de cartas, puramente contrários. E ameaça de bomba na minha cidade, Richmond, Virgínia. Então, sim, o clima era caótico, sim, e em razão disso eu escolhi, precisava voltar para o Brasil, até os 19 anos, né, a primeira vez morando sozinha, e marquei a passagem, só consegui dia 31 de outubro, todos os voos lotados, alunos brasileiros que eu conheci também vieram correndo para o Brasil, e chegando no aeroporto, aí vi completamente diferente toda a situação. Primeiro que já haviam nos informado os passageiros que chegaram com 3 horas de antecedência e voo internacional. E o processo todo, desde entrar no aeroporto, já havia muitos agentes de segurança da Polícia Federal e todos muito mais armados, coletes, né? Sentia aquele clima até um pouco mais de medo, né? Porque não estava acostumada com isso. E na hora de passar para o check-in,
mesmo eu sendo americana, né, eu apresentando o passaporte americano, ainda assim a análise era tudo muito meticuloso, muito detalhado, era bem mais lento. Uma vez que eu passei por essa apresentação do passaporte, aí que eu segui ali pro check-in, e no check-in já tivemos que tirar casaco, né, que eu já estava tudo, tinha que tirar casaco, calçados, e isso assim, você olhava para os lados e via casal idosos, sem onde nem sentar direito, aquela coisa agitada, tendo que tirar os calçados. É meio humilhante, assim, se pensar bem como era antes e como estava sendo naquele momento. Então, depois que passasse pelo check-in, né, aí ia esperar no saguão e as pessoas estavam com aquele clima tenso, né, ainda estava muito recente, muita gente perdeu familiares, amigos. E até chegando aqui no Brasil, na hora de desembarcar, eu já senti a diferença também no aeroporto de São Paulo, Guarulhos, já havia também uma maior medida de segurança que estava percebendo. Bom, em 2006 eu voltei novamente para os Estados Unidos para dançar novamente e dessa vez passei até por Nova York, onde fiquei morando lá quase um ano. E continuou o mesmo procedimento de segurança, muito intenso, né, com muitos agentes policiais do aeroporto. E até que no Brasil já havia adotado a questão do procedimento de segurança mais intensa. Partindo do conceito de Krasner, regimes internacionais são definidos como princípios, normas, regras e processos de tomada de decisão, sobre os quais as expectativas dos atores convergem em uma determinada área-assunto. Como ponto de partida, regimes foram conceitualizados como variáveis intervenientes que ficam entre fatores causais básicos por um lado e comportamentos e resultados por outro. Assim, se eleva o questionamento sobre qual é a relação entre os fatores causais, como poder, interesses, valores e regimes. Princípios são convicções de fato, causalidade e retidão. Normas são padrões de comportamento definido em termos de direitos e deveres. Regras são específicas prescrições e proscrições para a ação. Processos de tomada de decisão são práticas predominantes para fazer e implementar a escolha coletiva. Regimes devem ser compreendidos como algo mais que um arranjo temporário que muda a cada deslocamento de poder ou de interesses. Podem ser concebidos como variáveis intervenientes que ficam entre variáveis causais básicas, resultados e comportamentos. Os regimes não surgem diante de acordos próprios, não são considerados como o final. O interesse próprio egoísta é a explicação que prevalece para a existência de regimes internacionais. Se refere ao desejo de maximizar seu interesse, onde não inclui interesse de outra parte. Preocupa-se com o comportamento dos outros somente quando este pode afetar o seu. O poder político é a segunda maior variável causal utilizada para explicar o desenvolvimento do regime. Os regimes internacionais e a sociedade internacional podem ser ameaçados por situações que enfraquecem as regras, as normas e as instituições que os constituem. A inovação da segurança tem sido a chave da legitimação do uso da força
para a mobilização dos estados no controle de ameaças existenciais. Desde os anos 70, o terrorismo tem sido um problema para as companhias aéreas e para os passageiros de avião. Sequestros e bombas tornaram-se as opções preferidas das organizações extremistas em todo o mundo. Mesmo que a segurança nos aeroportos tenha se intensificado, os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos mostraram que a segurança ainda não era suficiente. Segundo o Departamento de Segurança Doméstica americano, 730 milhões de pessoas viajam em aviões todos os anos, enquanto mais de 700 milhões de itens de bagagem são vistoriados em busca de explosivos e de outros objetos perigosos. Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, os aeroportos brasileiros adotaram uma série de medidas adicionais para garantir a segurança de seus passageiros. Enquanto o passageiro passa pelo detector de metais, seus pertences são encaminhados para um sistema de raios-x. Uma esteira rolante carrega cada item pela máquina de raio-x. Normalmente, a máquina utilizada nos aeroportos é baseada em um sistema de raio-x de dupla energia. Já que matérias diferentes absorvem os raios-x em diferentes níveis, a imagem no monitor permite que o operador veja distintamente os objetos dentro de uma bolsa, por exemplo. Cada item possui uma coloração característica no monitor, conforme o nível de intensidade de energia que passa por eles. Os objetos são divididos em 3 principais categorias: orgânicos, inorgânicos e metais. Todos os sistemas de raio-x usam sombras alaranjadas para representar orgânico. A maior parte dos explosivos são orgânicos, e os operadores dessas máquinas são treinados para identificar materiais suspeitos, não apenas objetos como armas ou facas, mas também aqueles que poderiam ser componentes de um dispositivo explosivo improvisado. Itens eletrônicos, tais como notebooks, possuem elementos agrupados em uma pequena área, o que torna difícil determinar se uma bomba está inserida em algum componente. É por isso que os seguranças podem pedir que uma pessoa portando um notebook ligue o aparelho. Mas isso ainda não é suficiente, pois um criminoso experiente pode esconder uma bomba dentro de um dispositivo eletrônico. Por essa razão, muitos aeroportos utilizam também um farejador químico. Além dos detectores fixos, existem as versões portáteis que podem ser usadas para farejar guarda-volumes e outros espaços fechados, bem como uma bagagem desacompanhada. Alguns modelos também são usados para detectar explosivos e narcóticos. Fora a bagagem dos passageiros, a maior parte dos aviões leva uma enorme carga. Todo esse volume deve ser verificado antes de embarcar no avião. A maioria dos aeroportos utiliza um desses 3 sistemas: sistema de raio-x médio, sistema de raio-x móvel, no qual um grande caminhão carrega um sistema completo de escaneamento de raio-x, sistema de raio-x fixo